Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa segunda-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Vamos falar muito sobre a derrota de ontem, né, para o Santos na Vila Belmiro por 4-1. Destaques ali individuais de forma negativa que a torcida vascaína vem pegando no pé na web. Vamos falar também sobre os próximos jogos dos Gigantes da Colina. Vamos falar também sobre a tabela de classificações e ingressos daqui a pouquinho sendo comercializados para o próximo confronto do Vasco no Caldeirão de São Januário. Lembrando que hoje finaliza a rodada com um jogo super importante para o Vasco, visando a tabela de classificações. Mas antes da gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. É a base aqui do nosso canal. O Vasco saiu ontem derrotado para o Santos por 4-1 na Vila Belmiro, um jogo muito atípico, né, da equipe do Ramon Dias, né? Tomou 4 gols em uma partida. Lembrando que o Vasco começou muito bem a partida, muito bem o jogo, controlando ali as ações ofensivas, controlando ali praticamente a partida, e um pênalti ali um pouco contestável, né? Para muita gente foi, para muita gente não. Na minha opinião, não foi pênalti do Puma Rodrigues. Ali o árbitro Anderson Daronco, com a ajuda do árbitro de vídeo, marcou a penalidade. O Santos abriu o placar, desmontando completamente as ações do Vasco na partida. A partir de então, o Vasco se desmontou, ficou mais ofensivo, conseguiu um empate ali com o Pablo Verratti, uma bela puxada de contra-ataque do Gabriel Peck, mas depois disso desandou, principalmente no segundo tempo. Vasco completamente espaçado e algumas substituições aí do técnico Ramon Dias muito contestadas pela torcida. A entrada do Payet e do Sebastião Ferreira foram pontos negativos nesse jogo. Payet que visualmente e visivelmente está fora de forma, e também dá para perceber que o Sebastião Ferreira, infelizmente, indicado pelo Ramon Dias, não tem capacidade técnica para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. O jogador muito abaixo dentro de campo, e mais uma vez o torcedor vascaíno perdendo a paciência com algumas peças. E falando em perder paciência, o torcedor não suporta mais o lateral direito Pumita Rodrigues da seleção uruguaia. Mais uma vez o setor defensivo do lado direito do Vasco vem sendo o setor mais explorado pelos adversários, né? E o Pumita erra praticamente tudo o que tenta na partida e repetiu aí contra o Santos uma má atuação. A torcida vascaína não perdoou o uruguaio e a situação está pesada aí, o clima está pesado entre a torcida e o lateral direito Pumita Rodrigues. Vale lembrar que o uruguaio começou muito bem a temporada, né? Uma queda absurda no rendimento, principalmente depois aí no meio do ano. Pumita Rodrigues não vem apresentando um bom futebol, já despertou interesse de alguns clubes como o Palmeiras, e parece que Ramon Dias também está perdendo a paciência com o lateral direito, e o Vasco no próximo jogo talvez mantenha o Pumita porque não tem no elenco outro lateral. Então a gente vem aí pensando no Paulo Henrique, que não vem sendo convocado, não vem sendo relacionado aí para as listas dos jogos com o técnico Ramon Dias, e sobra-se para o Robson Bambu, que está lesionado, às vezes entrar naquele setor que também defensivamente e ofensivamente não entrega muito para o time dentro de campo. O zagueiro Robson, que é líbero e zagueiro de origem, né? A gente vem falar um pouco sobre a partida contra o Santos, uma arbitragem novamente muito duvidosa, uma arbitragem que aparentemente, né, prejudica o Vasco em todas as vezes que a gente encontra o Anderson Daronco, e algo muito diferente aconteceu na semana que antecedia esse jogo contra o Santos, né? Uma visita aí de representantes do Santos, aí o coordenador Alexandre Galo, o advogado Fábio Rosseto e também o Clodoaldo, que é o assessor presidencial, visitando a CBF, a comissão de arbitragem, e a gente tem um pênalti duvidoso aí para o Santos na Vila Belmiro, o primeiro gol que desmontou o conservadorismo do Vasco na partida, né? Enfim, mais uma vez falar sobre a arbitragem, né? Após uma polêmica durante a semana, né? Uma visita de representantes do Santos ali, o Alexandre Galo, né, que é coordenador do Santos, e também o Clodoaldo, que é assessor presidencial,
e o advogado Fábio Rosseto visitaram, né, ali a CBF, principalmente a comissão de arbitragem, para falar, estreitar relacionamento e falar sobre o restante do Campeonato do Santos no Brasileirão. É meio uma coincidência, né? Parece ser cômico para não ser trágico. É ridículo o que aconteceu nessa semana pré-jogo Santos e Vasco na Vila Belmiro, e nada mais, nada menos que Anderson Daronco, responsável pelo apito na partida. Não poderia faltar polêmica, né? Mais uma vez, o pênalti completamente discutível. A transmissão do Premier, no qual eu estava assistindo o jogo, não consegui me dirigir à Vila Belmiro por conta da carga de ingressos para a torcida Cruz Maltina. Pouco mais de 8 mil pessoas estavam na Vila Belmiro. Parece até sacanagem com o torcedor vascaíno que lota e esgota todos os seus ingressos fora de casa. Quero saber a sua opinião a respeito de Puma Rodrigues, Sebastião Ferreira, o Payet, que está um pouco fora de forma. Queria que você desse a sua opinião e, claro, sobre a arbitragem de Anderson Daronco. Mas, falando da tabela de classificações, o Vasco permanece fora da zona do rebaixamento até então, né? O Vasco com 26 pontos na 16ª colocação, o Santos passou o Vasco, foi para a 15ª com 27, o Internacional na 14ª com 29. Abaixo do Vasco, dentro da zona do rebaixamento, o Goiás com os mesmos 26 pontos do Vasco, o Bahia com 25 pontos, o América Mineiro com 18 pontos é o vice-lanterna, e o Lanterninha que ganhou na rodada, o clássico, lá contra o Atlético Paranaense, o Coritiba com 17 pontos. Vale lembrar que o Vasco tem agora uma sequência de jogos no Rio de Janeiro. O Gigante da Colina enfrenta o São Paulo no próximo dia 7 de outubro, às 18h30, no Caldeirão. Informação, daqui a pouquinho, às 10 da manhã, ingressos estarão sendo comercializados. Então você que é sócio já vai abrir as vendas para você garantir o seu ingresso para esse jogão contra o São Paulo. Lembrando que o Vasco tem uma sequência muito boa, a gente vai falar sobre ela, e esse jogo de São Paulo pode ser aí o pontapé inicial para o Vasco se desligar da parte de baixo da tabela. Depois de enfrentar o São Paulo em São Januário, continua no Caldeirão para receber o Fortaleza no dia 18 de outubro, às 19 horas. Mais uma partida no Caldeirão aí para o Vasco vencer e, quem sabe, convencer na tabela e sair da zona do desconforto, né? E depois de São Paulo em São Januário, Fortaleza e São Januário, o Vasco pega o Flamengo no Maracanã. E que falar do Maracanã? O Gigante da Colina é nada mais, nada menos o primeiro campeão do estádio e se faz muito bem jogando no Maracanã como sua casa, né? Lembrando o último jogo contra o Atlético Mineiro, o Vasco saiu vitorioso, ganhou por 1-0. Então o Gigante da Colina continua no Rio de Janeiro no dia 22 de outubro, às 4 da tarde. E depois volta ao Caldeirão de São Januário para enfrentar o Internacional no dia 25 de outubro, às 19 horas. Depois dessa sequência de 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro, o Vasco pega o Goiás fora de casa no dia 29 de outubro. Então são 4 jogos seguidos para o Gigante da Colina pontuar e um fora de casa, que é no dia 29, 4 jogos, o quinto Vasco joga contra o Goiás lá na Serrinha, ainda sem horário, mas no dia 29 de outubro, né? Lembrando que ingressos para a próxima partida contra o São Paulo já estão sendo comercializados a partir das 10 da manhã e não fique de fora. Se você não é sócio, corre lá, sóciogigante.com, para você não perder nada referente a essas partidas. O técnico Ramon Dias, após a derrota para o Santos ontem, falou que sente muito orgulho do elenco e que diz que vai fazer tudo nas próximas rodadas no Rio para, enfim, ganhar e sair da zona do desconforto. Lembrando que o Vasco, nas últimas 4 partidas, venceu 3 e perdeu apenas uma. Um bom retrospecto da equipe do Ramon Dias, mas precisa melhorar. Mais um segundo tempo do Vasco agora contra o Santos, que se repete o primeiro tempo contra o América Mineiro fora de casa. Pouca produção, time muito espaçado, sendo praticamente controlado pelo adversário. Queria saber a sua opinião, a gente volta mais tarde com mais informações, mais notícias, e você é o nosso convidado. Forte abraço, saudações vascaínas!